Paz do Senhor esteja com você. Eu sou o pastor Jairo Vieira que vos falo agora aqui dessa Face Live, como prometido lá no grupo do WhatsApp Ciência do Evangelho 1 e 2. A reprise vai ficar disponível também lá no YouTube, no canal Ciência do Evangelho. Para você que está acompanhando, para você que abraçou a causa, meu forte abraço. Pentecoste, Deus te abençoe de maneira sobrenatural. Como eu falei lá no canal, lá no grupo do WhatsApp, se você tiver interesse em participar dessa força-tarefa que temos a intenção de diminuir o impacto negativo que a ostentação eclesiástica está causando no necessitado, deixe sua mensagem aí embaixo, fale comigo, adicione meu WhatsApp que vai estar aí embaixo também. Caso você esteja só acompanhando no áudio, meu WhatsApp é 71993179441. Para você que está fora do Brasil, não esquece de colocar o código do país, que é o 55. Deus colocou no meu coração algo que eu vou compartilhar com vocês. Como se trata de uma live, então acaba criando-se um freestyle e eu não quero demorar muito nesse primeiro momento. No vídeo passado eu já compartilhei um pouco com vocês referente à teologia da prosperidade, algo que está realmente tirando, como é que eu posso dizer, a essência pura e cristalina do Evangelho. Você veja que a ostentação eclesiástica, as pessoas até me perguntam, o que é ostentação eclesiástica? Pare e pense assim, Jesus pregando o Evangelho, sendo carpinteiro, naquela época carpinteiro ganhava dinheiro, porque era a profissão top da época. Fazia instrumentos, consertava carruagens, mas em nome do Evangelho, muitas vezes a palavra diz, não sou eu, está escrito que ele dormia às vezes na rua, em nome do Evangelho. A ostentação eclesiástica é a contramão disso. O que é a ostentação eclesiástica? Por exemplo, se tem um ministro que deveria estar direcionando um dízimo, uma oferta, daqui a pouco o pessoal que não gosta dessa palavra dízimo, depois a gente fala sobre isso, mas a caridade, a pessoa contribui com um dízimo, contribui com a oferta e é doutrinado a não se importar o destino daquele recurso, mas a palavra diz que esse recurso, antes da lei, era para um pagamento, como foi com Abraão, para poder ter livre acesso nas terras de alguém sem ter guerra. Depois veio a lei que criou como é que eu posso dizer para você, uma obrigatoriedade do que e como e para quem entregar o dízimo. E por fim, depois da lei, temos aí agora o período da graça. O período da graça faz com que a gente tenha a caridade. Não tem um valor estipulado. O que está tocado no nosso coração, contribuiremos para poder ajudar a alavancar a obra. Mas aí eu lhe pergunto, é justo ter instituições luxuosas, tirando do dinheiro que deveria estar sendo revertido, na grande maioria, para a alimentação do pobre todos os dias? Não é de vez em quando, não é campanha, todo dia. Você come, eu também como todo dia. O pobre também precisa comer. E a intenção da caridade, do dízimo, de uma oferta, desse recurso abençoado é essa. Se você vê, por exemplo, um líder ministerial tirando uma foto em uma viagem X, fazendo um vídeo com um carro Y, tendo aquela conversa dizendo que para poder pregar em outros lugares, se tivesse um jeguinho voador ele iria, tudo isso é ostentação eclesiástica, ostentando poder. O problema é que aqui no Brasil as pessoas valorizam muito quem tem posses, quem tem dinheiro. Então, quanto mais o líder religioso tiver dinheiro, as pessoas erroneamente entendem que aquela pessoa
é ungida de Deus, porque a teologia da prosperidade cria esse pensamento. Lembrando que o evangelho é pregar o amor de Deus. Mas o que eu estou falando para você hoje é a oportunidade de mudarmos um pouco o quadro, o cenário do mais carente e do pobre, principalmente nesse período de isolamento social. Com o isolamento social, as pessoas que congregavam, por exemplo, estão congregando em casa, acompanhando através de lives, de vídeos pela internet. Mas pare e pense. Você já conversou com o seu líder? Qual é o destino da caridade da oferta que você faz? Se ele lhe disser que você não precisa se preocupar com isso, vigia. Vigia. Porque, infelizmente, o homem ele é corrompível. O homem mais inteligente que já houve, escrito na Bíblia, foi Salomão. E mesmo com toda a inteligência de quem nunca teve e de quem nunca terá, mesmo assim, ele acabou sucumbindo. Então, quando se fala em recursos, é muito difícil ter líderes. Existe, eu sei que existe, mas é muito difícil líderes se comprometerem em fazer com que o recurso seja direcionado para realmente a pessoa que precisa. Para não ficar sem trazer a presença de Deus, que é exortando ele em sua palavra, eu vou fazer uma pequena leitura aqui, ó. Hebreus 3:13, que está escrito assim. Não, vamos fazer melhor. Hebreus 3, a partir do versículo 12, que está escrito assim: Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Ostentação eclesiástica é pecado. Por que é pecado, pastor? Porque um líder ministerial que dedica a vida a ler, aprender e a pregar a palavra, realmente é meio complicado. Como é que eu posso dizer? A pessoa ter um dia de trabalho, se dedicar à palavra e depois pregar. É lícito, a própria palavra diz, é lícito a pessoa se dedicar ao evangelho. É lícito. Mas só que se for utilizar do recurso dos irmãos, tem que compreender que o recurso é para caridade. É para caridade. Se a pessoa vai recolher dízimo, se vai recolher oferta, é para caridade. Em outros vídeos, vamos fazer pequenas leituras de versículos que são comumente lidos parcialmente, para fazer com que a pessoa só contribua, mas não queira se importar com o destino. Paulo, quando ele recolhia a importância sim, muitas vezes até mantinha ele quando ele não tinha condição de costurar uma tenda, mas ele deixava claro com os irmãos para o que iria fazer. É lícito, como eu falei no começo do vídeo lá no grupo, que ter um local para você se reunir com os irmãos é lícito. Primeiro porque as reuniões em casas nunca é de porta aberta para todos, sempre são amigos, conhecidos, parentes. Você não vai receber um morador de rua. Raramente pode acontecer alguém, mas deixamos de ser hipócritas. Um morador de rua não vai ter oportunidade de, do jeito que ele está, entrar em uma casa. Aí você pode se questionar, mas no templo não acontece isso. Mas só que tem muito templo dedicado a portas abertas sim. Tem templos que abrem as portas para o morador de rua ouvir a palavra, cortar um cabelo, fazer uma alimentação, dormir. São poucos? São, porque as pessoas estão direcionando seus recursos para as denominações erradas. Eu estou dizendo com autoridade de juiz e de pastor. Sim, estão direcionando recursos de caridade. Deus quebrantou o coração, tocou no coração? Sim, tocou. Mas a pessoa está dedicando a sua força, a sua confiança em um local que naturalmente já é perceptível que é de engano. É de engano sim, é. Futuramente a gente vai ver versículos que o próprio Deus permite com que líderes que estão pregando em seu nome mintam. Pô, rapaz, é difícil, mas tem. Tem. Se tiver dúvida, se tiver com pressa, bota suas mensagenzinhas aí embaixo que eu tenho para responder todas. Tem até um rapaz aí
Não vou citar o nome não, mas ele até achou engraçado que quando eu publico nos canais do Facebook, nos grupos, eu respondo todos. Sim, eu respondo, porque se eu lanço uma proposta, eu tenho que sanar todas as dúvidas, até aquelas dúvidas que não são dúvidas, são críticas irônicas, mas eu aproveito para mostrar aos leitores com... Você vê o meu Facebook aí, tá com o quê? Quase 5 mil amigos, mais os inscritos e mais os seguidores. Então muita gente acompanha de forma anônima. Então quando aparece uma pessoa assim, então eu tenho o prazer de responder dentro da palavra e a pessoa acaba me bloqueando. Isso é vitória, viu? Jesus era seguido por 5 mil pessoas. Quando falou a verdade, caiu para 12 e ainda dos 12, um traiu. Toda hora eu falo isso, né, gente? Mas tem que rebater aqui como a própria palavra assim fala, né? No versículo 13 de Hebreus 3, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então, amados, vamos aproveitar esse período de reflexão e vamos trabalhar, além do pregar o amor de Deus, convencer as pessoas que poderiam estar direcionando seus recursos para os mais carentes. Procure o seu líder, converse com ele. Quais são as obras assistenciais que o ministério que você frequenta tem? Se ele falar que o ministério é pequeno, estamos desenvolvendo, tem contas para pagar, até aí tudo bem. Mas lembre-se, a caridade não se resume a pagar conta de templo. A caridade é para você ajudar aqueles que estão passando fome. E fome tem pressa. Fome é todo dia. É de manhã, é de tarde, de noite. Você, às vezes, faz um lanchinho de madrugada. E o morador de rua, no frio, na chuva, tempo de corona, que não tem aquele biscoitinho, ou aquele café, ou aquele Nescau para se alimentar de noite. Então, vamos trabalhar nisso. Quem tiver interesse, você vai adicionar meu WhatsApp, tá embaixo para todo mundo adicionar. Vou adicionar você no grupo, são 2 grupos. O primeiro grupo de triagem, né, para a gente poder selecionar realmente as pessoas que estão empenhadas em fazer esse trabalho. Não vai ser dinheiro, não vai ser deslocamento físico, não. Tudo que vamos fazer inicialmente vai ser através das redes sociais, através de uma força-tarefa, mas em uma maneira orquestrada. Porque se uma Facebook, se uma como é que é o nome daquilo? Fake news. Se uma fake news tem poder até de matar pessoas, que tem casos aí que as pessoas propagam mentiras e as pessoas acabam linchando outras. Então, através da verdade, em uma ação orquestrada, vamos fazer um trabalho bonito e as pessoas vão começar a receber o que é seu de direito. Em nome de Jesus, muito obrigado pela sua oportunidade, por essa oportunidade, pela sua atenção. Compartilhe esse vídeo quando finalizar essa live. Ele vai ficar disponível em gravação. Também vou fazer uma cópia lá no YouTube pra gente, tá bom? Se tiver alguma sugestão, em nome de Jesus, sinta-se à vontade em compartilhar comigo. Vamos conversar, vamos discutir uma maneira de abordar esse assunto. E todos, quanto mais pessoas, todos, de preferência todos, souberem que a ostentação eclesiástica é um erro e é pecado, as pessoas vão se desviar desses locais e com certeza teremos um mundo cada vez mais próximo do melhor. Então Deus te abençoe de maneira sobrenatural, de forma sem medida, sacudida e transbordante, em nome do Senhor Jesus.